A gente vai conversar agora com o físico Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Boa noite, doutor. Obrigado por estar aqui com a gente. Já começa perguntando como que a Academia Brasileira de Ciências, que representa os cientistas tão importantes, né? Ainda mais num momento como esse, que está todo mundo procurando saber quem é esse tal de Covid-19 e tudo que ele nos traz de mal. Como é que recebeu essa notícia hoje da troca de mais um ministro da Saúde? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, recebemos, talvez como a imprensa internacional, com muita perplexidade, né? E com muita preocupação. Eu acho que está havendo aí uma batalha contra a ciência. E não adianta, vai trocar ministro e enquanto os ministros estiverem associados ao conhecimento científico, eles serão substituídos. A menos que apareça um que despreze esse entendimento. Nós sabemos também, isso vem da história da humanidade, da história da ciência, né, que às vezes as pessoas esperneiam, gritam contra a ciência, mas no final ela acaba se verificando, né, acaba tendo seu lugar no mundo, na sociedade humana. Houve vários exemplos desse tipo, né? Houve o exemplo do Galileu, que teve que negar, né, que a Terra se movia no espaço e depois atribui-se a ele a frase e disse, e no entanto se move, né? A verdade triunfou, né? Tivemos outros eventos, como por exemplo o Lysenko, na União Soviética de Stalin, né, que era o biólogo preferido de Stalin, que ocupou uma posição de poder e que tentou impor a teoria genética que tinha, inclusive afastando cientistas que eram contrários a ele. Alguns foram presos, outros foram mesmo mortos por estarem contra a teoria que ele propagava. Teoria essa que se demonstrou equivocada e que atrasou a União Soviética em 20 anos em relação à sua agricultura. Então, a ciência triunfa, mas o que me preocupa é quantas mortes nós vamos ter que assistir antes que impere a lucidez nesse país. Algum tempo atrás, a Academia Brasileira de Ciências assinou, junto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com a Comissão de Direitos Humanos ARDS, com a OAB, com a ABI e com a SVPC, um documento chamado Pacto pela Vida e pelo Brasil. E nesse documento, nós falamos que é importante que entre no palco, né, o coro dos lúcidos, fazendo valer a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais que coloquem a nossa sociedade em um tempo novo. Então, esse coro dos lúcidos é mais que necessário agora, né? Temos que fazer com que a sociedade entenda que, dessa maneira, o Brasil não avança, que, dessa maneira, nós podemos terminar com um verdadeiro genocídio aqui no Brasil, né? Com pessoas mortas simplesmente porque o presidente passou a receita errada. Quem passa a receita é médico, né? Então, quando lideranças políticas começam a usar a ciência com fins ideológicos, em geral perdem todos. Perdem até as lideranças que fazem assim, é o que a história mostra. Mas até elas perderem, muita coisa ruim pode acontecer. Então, isso nos preocupa. Eu acho que nós estamos numa hora muito séria para o país e é importante que a ciência seja respeitada, que o conhecimento seja respeitado. Ela evolui. A ciência busca a verdade, ela não diz que tem a verdade. Eu queria perguntar para o senhor agora justamente sobre qual é, vamos dizer assim, a preocupação, porque o senhor falou em ciência ainda há pouco, né, de base em ciência. Qual é a preocupação que vocês têm sobre quem vai ocupar essa cadeira daqui para frente num momento como esse que estamos vivendo, doutor? Olha, o que nós esperamos é que a pessoa que ocupe a cadeira de ministro da Saúde siga a ciência. Siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde, siga a ciência. E já há experiências aqui no Brasil muito bem sucedidas nesse sentido. Por exemplo, os governadores do Nordeste estão consultando o tempo todo um consórcio de cientistas que está dando recomendações sobre os caminhos a seguir. Na Alemanha, a Angela Merkel pediu oficialmente à Academia de Ciências da Alemanha que formasse um grupo de cientistas para assessorá-la no combate à doença. E isso tem sido muito bem sucedido. Nos Estados Unidos, a Academia Nacional de Ciências também faz parte de um grupo de crise. Então, governos de várias tendências políticas
sabem que é importante, nesse momento, ter assessoria científica e seguir as recomendações da ciência. Mesmo aqueles que no início não fizeram isso, como o governo da Inglaterra, como o próprio governo dos Estados Unidos, mudaram o seu rumo. Mudaram, em particular nos Estados Unidos, quando o Trump começou a ver a tragédia que poderia ocorrer. Ele até disse, olha, se não fizermos isso, vamos ter 1 milhão de mortos aqui no país. E ele viu o que estava acontecendo em Queens, na verdade, com a saturação dos hospitais. Então, isso que eu espero, eu não posso dizer outra coisa. Não é? E se isso não for feito, vai ter uma grande responsabilidade que vai afetar seriamente a população do país. Agora é a Mônica Waldvogel, lá em São Paulo, quem pergunta para o senhor. Por favor, Mônica. Boa noite, professor. Eu entendo tudo isso que o senhor falou agora, mas as chances de que isso aconteça, de que o presidente de fato ouça a comunidade científica para tomar decisões, não está no horizonte. Ao contrário, é bem possível que tenhamos um general fazendo um protocolo para a medicação, para a cloroquina, que contrarie todos os estudos e tudo que a medicina pense, ou que, de fato, queira impor o fim da quarentena, sabe-se lá por que meios. O presidente Bolsonaro não se importa com a ciência, não acredita na ciência, ele resistiu a todo e qualquer estudo e número e dado e gráfico produzido pelo mundo inteiro até aqui, usa os dados erradamente e não se importa com o número de mortes no Brasil. Essa é a realidade que a gente tem. A minha pergunta é, se um ministro que desrespeitar certos preceitos, como, por exemplo, um general no posto fazendo um protocolo para medicação, como a comunidade científica reagiria? Como a comunidade médica reagiria? Qual é o palpite que o senhor tem? Haveria algum tipo de resistência? Ficaríamos só no debate? O que o senhor acha? Olha, Mônica, nós estamos resistindo o tempo todo, né? Nós vamos à imprensa, nós falamos, tentamos alcançar a sociedade. Então, isso é uma resistência, a resistência da ciência, tentando transmitir o que nós conhecemos, o que a humanidade conhece sobre a ciência nesse ponto, em particular sobre os medicamentos, sobre as atitudes políticas que devem ser tomadas para proteger a população. Então, isso nós estamos fazendo. Agora, eu acho que pode haver uma confusão aí. Quando se coloca um general para tomar conta dessa situação, lembra-se, tá bom, isso é um combate, estamos combatendo um inimigo, na verdade, um inimigo invidioso, que é o coronavírus. Esse é um combate, no entanto, muito diferente do combate de uma guerra. Os militares têm seus tanques, suas armas. Nesse combate, nós temos os grandes comandantes que estão não na frente de guerra, não em cima de um tanque, mas estão nos laboratórios. São os comandantes que vão, de repente, descobrir uma vacina, que vão aliviar o sofrimento da humanidade. E eu acho isso muito importante, Mônica, de considerar que esse combate que estamos tratando, o anúncio da vitória em primeira mão não virá de um político ou de um militar. Ele virá do grupo de pesquisas que estiver anunciando a descoberta da vacina que vai salvar a humanidade. Então é preciso entender isso. E essa minha fala aqui, Mônica, essa minha participação, como a participação de outros colegas cientistas na TV, nos jornais, é a nossa forma de resistência. Nós não pegamos em armas, né? A nossa arma é a ciência, é o esclarecimento da sociedade. Essa é a nossa resistência e nós vamos continuar fazendo isso certamente. Agora é o Camarote quem vai perguntar para o senhor. Doutor Davidovich, muito prazer, bem-vindo aqui ao Em Pauta. Eu vi ao longo dessa pandemia várias lideranças que minimizavam. Você teve o Boris Johnson lá no Reino Unido, acabou pegando a Covid e antes já tinha percebido o erro. O senhor citou o próprio caso do Trump, nos Estados Unidos também, que ia numa escalada, depois deu meia volta. Mas aqui no Brasil, que a gente tem visto, é uma espécie de negacionismo. E aí uma ala ideológica, como a Andréa bem lembrou,
em relação direta com o presidente, influenciando a lógica do presidente, sendo que até o guia maior em relação à flexibilização do isolamento, que era nos Estados Unidos, isso já teve uma mudança lá e aqui não mudou. O senhor fala em genocídio, mas e é gravíssimo, já estamos em 15 mil mortes da Covid. Mas como a ciência vai conseguir lidar e como a ciência observa quando existe um negacionismo influenciando diretamente a liderança principal do país? Muito bom, Camarote. Essa é uma grande questão para nós, na verdade. O negacionismo existe não só nessa área, ele tem existido, por exemplo, na resistência de pessoas há muito tempo, né, em tomar vacinas, que, como já foi mencionado aqui pelo Demétrio, não é apenas uma questão individual, porque as pessoas, quando não se vacinam, elas, de fato, prejudicam a comunidade, elas facilitam a propagação da doença, né? Existe negacionismo também, que eu vejo aí aparecendo em certos setores, até aqui no Brasil, né, em relação a questões que eu nunca imaginei que teria que falar para a sociedade sobre isso. Eu nunca imaginei que teria que convencer as pessoas que a Terra é redonda, não é plana, né? Ou que o ser humano tem influência sobre o clima, né? Ou que, como existe em vários lugares, que a teoria de Einstein da gravitação estava correta. Essa também está sendo negada, né? Muito embora ela seja fundamental para o funcionamento do GPS. O GPS não existiria sem aquela teoria. Então, o GPS é a grande demonstração da veracidade daquela teoria, né? Então, existe o negacionismo. Eu acho que ele tem que ser analisado não apenas do ponto científico, mas também do ponto de vista psicológico, né? Às vezes as pessoas gostam de pertencer a certos grupinhos que se unem através do exotismo das suas crenças, né? Então, é uma questão difícil. Eu acho que a melhor maneira de combatê-la é através da educação em ciências. Eu acredito que nós temos que começar isso muito cedo. E países que têm feito isso têm se livrado mais desse negacionismo, mas desde cedo, né? No ensino fundamental, no ensino médio, né? Uma educação de ciências, em ciências, mas com a mão na massa, não é cuspe-giz, não. Mostrando o que é a ciência, o que significa conhecer a sociedade humana, conhecer o universo. Então, eu acho que é por aí, através da educação da população. E o Brasil tem um grande déficit nisso. Tem um grande déficit na educação básica, é preciso reconhecer, né? Isso realmente reforça o negacionismo. O negacionismo vem da ignorância. Agora vamos trocar aqui o Camarote pelo Demétrio, porque é o Demétrio quem faz uma pergunta para o senhor. Por favor, Demétrio. Olá, boa noite, Luiz Davidovich. É um prazer estar com você aqui. Você mencionou o caso da Alemanha. E, de fato, a Alemanha, com toda a justiça, é muito elogiada no seu combate à pandemia. Na Alemanha, a Academia Nacional de Ciências foi chamada pelo governo para consultá-lo, criou um grupo de experts, com 27 experts, mas não era um grupo só de médicos e epidemiologistas. Naquele grupo você tinha uma minoria de médicos e epidemiologistas, você tinha economistas, filósofos, juristas e sociólogos. E o relatório desse grupo é um relatório que orientou o início da flexibilização da quarentena na Alemanha com argumentos que vão muito além da epidemiologia. São argumentos que envolvem a economia e as liberdades constitucionais, que foram centrais. Eu quero saber se esse modelo da Academia Nacional de Ciências da Alemanha, do Instituto Leopoldina, que eu gosto muito, se é um modelo que você também acha adequado. Muito bem, Demétrio, muito boa pergunta. De fato, nós somos amigos da Academia Leopoldina, né? Estivemos já frequentemente com o presidente da Academia Leopoldina e, em particular, o atual presidente da Confederação de Academias de Ciências de todo o mundo, Volcker, é uma liderança da Academia de Ciências da Alemanha. Realmente eles fizeram isso e isso é muito importante, sem dúvida. As questões envolvidas
não envolve apenas médicos. Mesmo agora, o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil não se dá apenas pelos médicos. Você tem engenheiros trabalhando ativamente, tem matemáticos procurando fazer previsões, né? Tem físicos usando aceleradores de partículas, microscópios extremamente poderosos para entender a estrutura do vírus, a estrutura das moléculas que servem de base a medicamentos, né? E tem cientistas sociais dando uma contribuição muito importante, apesar, né, de serem muitas vezes desprezados pelo atual governo. Eles são essenciais para entender o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Então, num país em que 48% da população não tem acesso à coleta de esgoto, em que 60% das escolas de ensino fundamental também não têm acesso a esgoto. Veja só esses percentuais que são incríveis. 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Então, não é só uma questão de medicina, é uma questão de políticas públicas, é uma questão que deve envolver certamente economistas, né, cientistas sociais, engenheiros, enfim, é uma questão transdisciplinar. E eu fico muito contente que a Academia Brasileira de Ciências tem dado muita atenção a esse aspecto transdisciplinar da presente epidemia. Nós temos realizado webinários misturando profissionais de várias áreas. É isso, né? O conhecimento é produzido por um conjunto de pessoas trabalhando em várias áreas, de várias regiões do planeta, de várias categorias sociais. Esse é o conhecimento que a humanidade acumula. E é esse conhecimento que é desrespeitado, muitas vezes, por pessoas que estão cegas pela ideologia. Então, ideologia e ciência não combinam. Agora, quem vai perguntar para o senhor é o Fernando Gabeira. Por favor, Gabeira. Boa noite, professor. Falando aqui do Rio de Janeiro, eu queria, talvez, baixar um pouco a bola, voltando ao caso da cloroquina. O senhor mencionou o Galileu, todas as questões éticas envolvendo a ciência, mas eu quero lembrar que, nesse caso da cloroquina aqui no Brasil, a situação pode ser resolvida, talvez, de uma forma jurídica. Eu vou ligar dois fatos. O presidente, no momento que se prepara para assinar um protocolo diferente sobre a cloroquina, ele apresentou também uma medida provisória isentando os funcionários públicos de danos possíveis às pessoas durante o período da pandemia, desde que não sejam danos grosseiros ou mal intencionados. Isso, se essa medida provisória for derrotada, dificilmente eles vão levar adiante esse protocolo. Eu acho que a ciência poderia, evidentemente não é o caso dos cientistas tomarem a iniciativa, mas eu acho que as causas que vão aparecer no Supremo e em todos os lugares a respeito disso, dessa medida provisória, talvez precisem de um embasamento mais científico. E, nesse caso, eu acho que é mais do que falar, a gente tem uma possibilidade real de transformar a situação. O que o senhor acha? Muito bom, Gabeira. Prazer em vê-lo aqui. Certamente, nós já estivemos no Supremo Tribunal Federal. Fizemos uma visita lá, conversamos com o presidente, né, para apresentar o Pacto pela Vida e pelo Brasil. E o ministro Toffoli distribuiu esse pacto para todos os ministros do Supremo. Então, sem dúvida, é uma interação necessária também entre o poder judicial e a ciência. Eu acho que, aliás, essa interação está se dando em vários níveis, Gabeira. Nós temos ido ao Congresso frequentemente. O Congresso tem tido uma importância muito grande no país. Então, nós temos estado lá. E para discutir, bom, claro, no ano passado fomos lá frequentemente para discutir o orçamento de ciência e tecnologia, que tem sido depauperado ao longo dos últimos anos, né, prejudicando os laboratórios, fazendo com que jovens pesquisadores deixem o país, mas temos ido lá. Então, sobre questões técnicas da justiça, né, como as que você mencionou, a ciência tem um papel. E nós gostaríamos de participar, sim, disso aí, como existe, aliás, em outros países. A Suprema Corte dos Estados Unidos usa frequentemente o auxílio da ciência para decisões difíceis, que precisem ser baseadas em evidência científica. É um comentário que você fez muito apropriado e, certamente, essa é uma maneira de passar das palavras à ação, nesse caso. Agora é André Sadi, professor, quem vai fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, Andréia.
Oi, professor, boa noite ao senhor, obrigada pela presença. Boa noite, Andréa. Eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito, eu cheguei na segunda parte do programa, não sei se isso já foi explorado bastante no começo, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a presença dos militares no governo e se por acaso algum militar, como é o caso do general Pazuello, ele vier a chancelar o uso de um medicamento que não é reconhecido para o tratamento do coronavírus, como o senhor vê isso? Porque os militares, como a gente sabe, fizeram uma opção pela ciência há muito tempo, tem universidades maravilhosas, academia, estou falando do IME, ITA. Então eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso e também ouvir um pouco a opinião do senhor sobre o ministro da Ciência e Tecnologia, porque ele já é o próximo ministro que está na mira do presidente Bolsonaro. E como o senhor sabe, ele é astronauta, ele é técnico, e aí ele sairia também do governo. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, como a academia vê esses dois fatos. Muito bem. Então, antes de mais nada, eu devo mencionar que os militares brasileiros têm realmente, aliás, como você mencionou, Andréa, eles têm dado uma contribuição à ciência em suas áreas. Eu acho que uma contribuição extremamente relevante. E uma contribuição direta também, viu, Gabeira, à população brasileira. Posso dar vários exemplos. Vale a pena, por exemplo, para quem ainda não fez, visitar o Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó, no estado de São Paulo, onde se faz a separação de isótopos de urânio, usando tecnologia totalmente nacional, até porque nessa área não se consegue importar tecnologia. Então, isso foi feito pela Marinha, né? O Exército também tem seu centro de tecnologia, a Aeronáutica tem um Instituto Militar de Engenharia também que forma pessoas especializadas, né? A Aeronáutica conseguiu os sucessos, aliás, o Brasil conseguiu os sucessos que teve nessa área, por exemplo, com a Embraer, né? Porque pessoas capacitadas foram formadas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, há uma tradição das Forças Armadas no Brasil de se ligar à ciência. Aliás, devo dizer que o almirante Álvaro Alberto foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e fundou o CNPq. Então, essa é uma face muito interessante, importante, né, das Forças Armadas no Brasil. É uma tradição. E o que nós vamos desejar realmente é que essa tradição seja respeitada. Eu comentei já aqui, né, que é importante que os comandantes dessa guerra que nós estamos travando, desse combate que nós estamos travando contra o coronavírus, sejam reconhecidos como tal. São de várias áreas, né, mas certamente quem vai dar o primeiro aviso da vitória nesse combate são os cientistas que estão trabalhando na vacina. Então, esses são os generais dessa luta, nesse sentido, né? Sem alijar outras pessoas importantes na área de logística. Então, os militares têm seu papel na área de logística. A Marinha deu uma grande contribuição no ano passado, naquele acidente que tivemos com o óleo derramado no litoral brasileiro. A Marinha colaborou com os cientistas brasileiros nisso aí. Professor, eu vou pedir para o senhor ouvir com a gente uma entrevista aqui, justamente para o senhor comentar depois, porque voltando a falar de cloroquina, na coletiva diária sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, alguns ministros falaram sobre a polêmica envolvendo o uso do medicamento. Vamos dar uma olhada. Isso é um protocolo do Ministério da Saúde, ela já tem um protocolo para uso em estado grave, pacientes em estado grave, e está sendo estudado agora pelo Ministério da Saúde a utilização da cloroquina nos primeiros dias da manifestação da doença. Nós estamos no início da doença, nos primeiros dias da manifestação dela no paciente. Nós estamos aguardando esse protocolo do Ministério da Saúde, tá? Eu estou meio perdido no tiroteio da saúde, porque não é a minha especialidade, mas eu acho interessante a ideia de respeitar a opinião do outro. Então, por exemplo, se você não quer esse remédio, você diz que não quer. Da mesma forma, se você é um cidadão informado, saudável e quer sair de casa, é um direito seu sair de casa. Você não pode ser preso, derrubado e algemado porque está andando na rua. Obsessão. Você sabe do risco que você está correndo. Agora, se você está infectado e está circulando, aí tudo bem, aí você tira. Professor, para a gente encerrar, a última pergunta para o senhor.
como área científica, que conselho se dá para o cidadão a respeito da fala dos ministros, a respeito da cloroquina no Brasil? A gente sabe que a maioria dos estudos vai por um lado de que não tem comprovação eficaz e tem efeito colateral preocupante. Não tem comprovação, estudos recentes saíram agora, acabaram de sair nas melhores revistas internacionais, mostrando que o efeito da cloroquina é muito pequeno se houver, mas que tem efeitos secundários que são extremamente graves e que levam à morte de pacientes. Então, confesso que eu não entendo muito bem essa fixação do governo pela cloroquina, não sei de onde veio isso, porque tem outros remédios que estão sendo testados, alguns com resultados mais promissores que a cloroquina, então eu não entendo essa questão. Por que isso? Por que a cloroquina? Não é? Por que essa luta em torno da cloroquina? Não entendo, realmente não entendo. Agora, o conselho que eu daria à população é, primeiramente, de respeitar o isolamento social. Respeite o isolamento social, porque não se trata apenas da sua segurança, é também a segurança de outras pessoas, porque se essa epidemia fica descontrolada, como está ameaçando de ficar em cidades do país, não é só a pessoa que sai de casa que vai ficar prejudicada, mas são aqueles que ela visita, que estão em casa, que moram com ela. Isso facilita a propagação da ciência. Então, não apenas pelo seu próprio bem, mas pelo bem da comunidade, fique em casa. É bom pensar nessa epidemia como atingindo não indivíduos, vários seres humanos. Ela atinge um organismo vivo, que é a civilização humana. Estamos juntos como um único indivíduo sendo atacados por essa pandemia. E juntos temos que atuar. Então, se há questões importantes que apareceram nesse período, eu diria que uma questão importante que eu espero sobreviva à epidemia é a solidariedade. A solidariedade com os outros, o trabalho em prol da sociedade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Professor Luiz Davidovich, muito obrigado por ter estado aqui com a gente no Em Pauta. A sua entrevista colaborou bastante aqui com o nosso debate. Boa noite e bom fim de semana para o senhor. Boa noite, muito obrigado pela atenção e pelo convite para vir aqui. Até a próxima, um abraço. A pauta é interferência.